eles não estão bem. Eles não estão bem, eles não têm um substituto. Escárnio, né? E ajuda a compreender, em parte, porque a esquerda, a centro-esquerda, vem sendo derrotada e agora nas urnas municipais também. Tenta convencer Zé Dirceu e outros 3 petistas condenados por corrupção a voltarem para a política. A esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais. Esquerda saiu a grande derrotada dessas eleições e, em especial, o Lula e o PT. O antipetismo está mais forte do que nunca, com corrupção, taxas, impostos, inflação e censura no povo. Sem dúvida, o antipetismo continua vivo e eu acho até que crescente no país, até porque é o governo federal do momento e é um governo medíocre, para dizer o mínimo, né, para elogiar. É um governo medíocre. Voltou tudo, né? Déficit nas estatais, o Brasil é um pária mundial, o próximo só de ditadura nefasta, a economia não vai bem, quer dizer, de novo, quem fez o L esperava o quê, né? Mas é a insistência no erro, e quando o povo começa a pagar o pato, sentir no bolso, no dia a dia, fica com raiva do governo, e é o Lula, né, o governo. Então, o sentimento do antipetismo ainda é muito forte. O Lula é um péssimo cabo eleitoral. Eu disse mais cedo, né? A gente é até levado a perguntar onde estão os 60 milhões de eleitores do Lula. Em São Paulo, por exemplo, coisa de 1 milhão, sei lá, que votou no Lula, não votou no Boulos. Eles não estão bem. Eles não estão bem, eles não têm um substituto. O partido está definhando, vai ter que alugar muita barriga de aluguel, né, de centrão fisiológico, está definhando, não tem um substituto dentro do PT, aí tiveram que pegar emprestado um do PSOL, cacifaram com 30 milhões de reais, o Lula, garoto propaganda, e o cara gastou 16 vezes mais. Isso é importante repetir. Gastou 16 vezes mais do que a campanha anterior do Boulos e teve o mesmo número de votos. E na mesma semana do fracasso da esquerda nas eleições, o que eles fazem? Limpam porcamente a ficha do corrupto mensaleiro e petroleiro oficial do PT, José Dirceu. A decisão monocrática de Gilmar Mendes não foi bem vista nem por jornalista esquerdista. É uma decisão esdrúxula, é um escárnio, né? E ajuda a compreender, em parte, porque a esquerda, a centro-esquerda, vem sendo derrotada e agora nas urnas municipais também ocorreu isso. Explica por que o Bolsonaro quase obteve a reeleição, não conseguiu por muito pouco, pouco mais de 2 milhões de votos, levaram o Lula de volta ao Palácio do Planalto com toda a precariedade do Bolsonaro. Houve uma enorme dificuldade para escorraçá-lo do Palácio do Planalto. Esse tipo de decisão do Gilmar Mendes ajuda a explicar isso, né? E o ministro não se ateve a nenhuma das acusações que levaram às condenações aplicadas ao José Dirceu, porque não poderia, se ele fosse anular, como anulou as condenações, ele não poderia percorrer os inquéritos, os processos, as ações, à procura das evidências que produziram as investigações, porque elas são portentosas, elas são abundantes. E ele atribui tudo ao Sérgio Moro, às perversões da Lava Jato que ocorreram. Mas as perversões da Lava Jato não apagaram os crimes que foram cometidos. Então, o contrário do lavajatismo primário é um anti-lavajatismo inocente, que aceita todas as presunções de corruptos e corruptores a seu próprio respeito. E o que o José Dirceu alegou no Supremo é que ele foi condenado porque a Força Tarefa de Curitiba desejava fragilizá-lo e fragilizar também o PT. Por isso condenaram. A coleta de provas, ela é muito abundante. E aí você esquecer tudo isso, apagar, passar uma borracha, como se nada tivesse acontecido, realmente é muito triste, muito lamentável e, como disse, ajuda a explicar as dificuldades que a esquerda tem e a centro-esquerda de obter alguma cooperação dos eleitores, né? Mas o que o Moro tem a dizer sobre isso? Onde nós vamos chegar com essas anulações por decisões monocráticas?
Aqui, diga-se, contrariamente ao parecer do Procurador-Geral da República, que disse: esse caso não tem nada a ver com o anterior, que era o caso do Lula, que eu também já me manifestei, a meu ver, um baita erro judiciário, que acabou resgatando o ex-presidente das suas condenações por corrupção, da sua responsabilidade, inclusive política, pelos esquemas de corrupção descobertos no Mensalão e descobertos na Lava Jato. Aqui falo responsabilidade política, porque aconteceram durante os governos dele. Mas agora se estende esse mesmo entendimento, com menos base ainda, com base fática nenhuma, uma narrativa fantasiosa que seria um passo para chegar ao ex-presidente Lula, e se beneficia aquele que o próprio Supremo Tribunal Federal identificou como mentor de um grande esquema de corrupção chamado Mensalão. Mas onde nós vamos chegar com isso? Quando se abdica da justiça, quando se deixa a integridade de lado, quando a honestidade é abandonada. A solução da esquerda para a derrota, além de ressuscitar Dirceu, eles querem mais censura. Mas não é fácil disputar as redes sociais do jeito que elas são colocadas, né? Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto, que ele diz: olha, eu não concordo muito com a esquerda na sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar ou não tiver regulação das redes sociais. Porque o algoritmo privilegia o tipo de conversa e de intervenção que é aquele que dá vazão para a violência, para o ódio, para o preconceito. Então, quem trata assim nas redes acaba levando um maior engajamento, porque a rede prevê o lucro, né? Não está preocupada com a ética. Por isso, a gente precisa tratar essa questão da regulação. Vamos lembrar por que José Dirceu, com ficha limpa, é um dos maiores absurdos do Brasil. Bom, segundo matéria do site Poder 360, Lula avalia que é preciso ter de volta uma tropa de choque na Câmara e, por isso, tenta convencer Zé Dirceu e outros 3 petistas condenados por corrupção a voltarem para a política. Então, claramente, o Lula deseja a ajuda inestimável dos seus companheiros de Mensalão e Petrolão. Agora, antes de mais nada, eu gostaria de pedir a compreensão do telespectador, porque eu me encontro numa situação delicadíssima. Eu já não sei mais como eu devo ou como eu posso me referir com propriedade ao senhor José Dirceu, esse ícone do PT, braço direito do Lula e até então um expoente da corrupção no Brasil. E por que a minha confusão? Em abril de 2022 e fevereiro de 2023, o STJ, a terceira instância do Judiciário, condenou o Zé Dirceu a penas que, somadas, ultrapassam 3 décadas de prisão. Os crimes pelos quais o ex-presidente do PT foi sentenciado são associação criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa. Aí, para não ter erro, eu fui lá conferir o dicionário Oxford e está escrito o seguinte: criminoso, aquele que cometeu o crime; corrupto, aquele que age desonestamente lesando o patrimônio público. Então, a depender exclusivamente dessas definições, o Zé Dirceu é as duas coisas. Mas, além disso, o companheiro de Lula já havia sido condenado pelo mesmo crime de corrupção no escândalo do Mensalão, julgado pelo próprio STF. À época, o relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa, afirmou o seguinte, aspas: o conjunto probatório, o conjunto das provas, coloca o ministro-chefe, Zé Dirceu, em posição central da organização e liderança do esquema criminoso como mandante. É fato público e notório que foi Dirceu o principal articulador do Mensalão e que se ocupou disso de forma intensa. Fecha aspas. Percebam que o petista José Dirceu foi condenado em todas as instâncias possíveis 2 vezes pelo mesmo tipo de crime. E por essa razão, pela prática reiterada do ilícito, nós poderíamos, em tese, nos referir a ele como um criminoso frequente, um corrupto inveterado ou um delinquente habitual. E alguns foram ainda mais longe. O ministro Gilmar Mendes chegou a afirmar em entrevista à Globo em 2015 que o governo do PT tinha um método de governança corrupta e seguia um modelo cleptocrata. Para quem não sabe, cleptocracia quer dizer governo de ladrões. Naquela época era permitido chamar corrupto de ladrão, hoje em dia, sinceramente, eu não recomendo, é muito ofensivo.
Mas qual não foi a minha surpresa quando eu soube que aquele mesmo ministro, cheio de opinião, que denunciava na TV a ladroagem na Petrobras, foi quem decidiu sozinho pela anulação que pode beneficiar justamente o principal condenado no Petrolão. Gilmar Mendes afirmou que o juiz de primeira instância, que foi considerado suspeito para julgar Lula, por extensão, também deve ser considerado suspeito para julgar Dirceu. Acontece que o Procurador-Geral da República se opôs a esse argumento criativo do ministro Gilmar e ainda lacrou, aspas, não se repete decisão para casos que não sejam iguais, fecha aspas. Vale lembrar também que a ministra Carmen Lúcia deixou muito claro que a suspeição do juiz no caso de Lula não deveria ser aplicada a outros casos que, aspas, tenham sido conduzidos pelo mesmo julgador, porque em relação a cada parte, cada juiz se conduz de uma forma, fecha aspas. Por tudo isso, eu conto com a sua empatia. Se coloque no meu lugar. Eu sou um crítico profissional em tempos de censura que precisa escolher a dedo as suas palavras. Se eu for fiel aos fatos e à língua portuguesa, eu posso ser acusado, ainda que injustamente, de ofender a honra de gente muito poderosa. Mas no caso do Zé Dirceu, a decisão do Gilmar Mendes ainda é recorrível. E o perdão judicial, concedido pela Dilma Rousseff, apenas extinguiu a sua pena e não o seu passado. Eu ainda posso afirmar, sem medo, que Dirceu é criminoso e corrupto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal.